Pessoal, minha voz é um pouquinho baixa e eu ainda estou um pouquinho rouca, né? Então eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para ajudar vocês na compreensão. Então, o tema que me foi solicitado, dentro da temática, como eu disse, da síndrome de Down, que a gente chama de trissomia do 21, trissomia do cromossomo 21. Então, nós estamos aqui, na parceria com as duas instituições, que trabalham com o autismo, mas aí abraçando a causa da deficiência em suas múltiplas situações. E aí eu estou aqui, nós temos uma parceira aqui, uma amiga atípica da trissomia do 21, que tem o seu filho que está aqui no seu colo, que está nos prestigiando. E é interessante que a gente também conheça outras abordagens para poder entender que são situações, a questão de ter um filho adotivo, traz algumas particularidades entre a família. Você me colocou essa questão do filho, você sempre tem que mostrar para ele confiar em você, para ele estar se sentindo abraçado e acolhido. Isso acontece então com a nossa família também. Desde o início a gente vai tendo essas situações particulares. Então, por que o estudo chama Novos Olhares sobre a síndrome de Down, ou podemos denominar trissomia do 21? A síndrome de Down, em outras épocas, a gente não falava com uma criança com a síndrome de Down, eu falava síndrome de Down. Não deu certo. Então, por que a gente considera a trissomia do 21? Então, no passado, chamava as crianças ou as pessoas que tinham a trissomia do 21 com alguns termos. Vocês conhecem esses termos? Como a gente se referia a uma pessoa com síndrome de Down lá na nossa época de escola? Mongoloide. Esse termo, pessoa com problema, ainda continua acompanhando aí, a nossa história. Sendo que nós temos que a primeira pessoa que identificou as características das pessoas com síndrome de Down foi o Down, que é um médico. Então esse médico é que deu o nome para a síndrome de Down. E tem algumas pessoas que veem essa palavra Down não como sobrenome desse médico, John Down, mas como a palavra do inglês que significa para baixo. Então, isso traz algumas particularidades para olhar para uma criança com síndrome de Down e sentir que aquela criança ela não tenha potencial. Em virtude disso, nós temos, depois de quase 100 anos, nós temos a descrição das características do que essa pessoa com síndrome de Down ela possui. Ela tem uma condição genética diferente da nossa. E essa condição genética é porque ele tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Então, ao invés de ter 2 cromossomos, como a maioria de nós que está aqui temos, eles têm 3 cromossomos 21. E isso faz com que seja uma condição genética diferente da nossa e traz para isso algumas particularidades. Que particularidades são essas? São as particularidades visíveis, são as que a gente mais percebe. Diferente do autismo ou de uma deficiência intelectual não associada à síndrome de Down, a gente não vê características na pessoa. A gente vê a pessoa e fala, ela não tem nada. Por que está parando ali numa fila preferencial? Quando essa deficiência é invisível. Mas no caso da minha filha de 9 anos, do filho da Poliana, a gente não tem tanto essas particularidades. Tem hora que eles até, nossa, mas parece que ele tem síndrome de Down. Por que a gente ouve? Eu acredito que você não ouve isso, inclusive já ouvi de mim, quando eu conheci pessoalmente o seu filho. Eu falei assim, foi feito um diagnóstico, está tudo certinho, porque tem um ótimo desenvolvimento do filho da Poliana. Então, começou a ter situações que a gente falou assim, nossa, sua filha não parece ter síndrome de Down, a língua dela não fica para fora. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando ela nasceu. Então, existem algumas características visíveis que chamam a atenção.
E quem escreveu essas características foi em 1864. Só que só quase 100 anos depois que foi identificado a causa, o que tinha ali. Um cromossomo a mais que traziam características fenotípicas, que a gente fala características físicas, só que nós também temos características relacionadas ao desenvolvimento, o desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento de aprendizado dessas crianças. Isso tudo está afetado porque tem um cromossomo a mais, tá? E no passado a gente deixava essas crianças, né, relegadas aí, separadas da sociedade. E quanto de estímulo elas recebiam, estando convivendo com pares, né, e com outras pessoas com outras comorbidades e situações. Então elas não tinham exemplo do que seria uma sociedade, né, porque elas viviam em sociedade dentro de um ambiente fechado, sem perceber, sem convívio com pessoas que não têm a condição de ter 3 cromossomos 21. Então, esse nome, síndrome de Down, esse S pode ser minúsculo, e esse aqui tem que ser sempre maiúsculo, porque Down é referência ao médico que identificou a síndrome de Down, as primeiras características físicas, porque as alterações genéticas só foi quase 100 anos depois. Então, quando uma família recebe um cariótipo, né, que é um dos exames que é feito para analisar se tem esse terceiro cromossomo, é feita uma coleta da amostra de sangue, pega-se uma célula e tira os cromossomos. E vai ver quantos pares tem. Então nós temos os conjuntos, ó, cromossomo 1, 2, 3, tá vendo? Todos estão em duplicado. Agora, quando você olha aqui no cromossomo 21, tem 1, 2, 3, eles são colocados aqui. Nós temos aqui, ó, esse aqui tem K, ele é um cromossomo marcado, o 20 ele é menorzinho, e o 21 é menorzinho ainda, então nem todos os cromossomos têm o mesmo tamanho. E lá no cromossomo 21, nós temos alguns genes a mais. Então, a minha filha, o seu filho tem um cromossomo a mais da cópia do que seria esperado. E esse cromossomo a mais, trazendo esses genes, traz características particulares. Nem todas as crianças vão ter algumas características idênticas, né, ao outro. Por exemplo, tem a questão da linha palmar. A minha filha não tem uma linha palmar contínua. E eu conheço um professor da UFM que tem uma linha contínua e ele não tem síndrome de Down, tá? Então, isso são características, nem todas as pessoas com síndrome de Down parecem iguais entre si no fenótipo e também nas suas necessidades, né? Nas suas particularidades de necessidades. Existem 3 tipos, né? Então, tem uma situação, a maioria dos casos das pessoas com T21, elas têm todas as células com esses 3 cromossomos a mais. Aí o cariótipo chega com isso aqui. Mas tem pessoas, né, que tem em torno de 1 a 2%, que não tem todas as células do corpo com essas 3 cópias. Nós temos situações aonde vem o espermatozoide, o óvulo, fecundo, o zigoto, essas células vão se dividindo e formam uma célula que tem alteração genética. As outras 3 células aqui estão só com 2 cromossomos. As células que estão só com 2 vão se dividir, e são aqui na cor verde. As células que estão com 3 cromossomos também vão se dividir e vão formar algumas outras células. Então, se a gente olhar para a pessoa, existem algumas partes da célula do corpo dela que tem 3 cromossomos e uma parte das células que não tem 3 cromossomos. E se por acaso essas células, quando a gente pensa no cérebro, estão algumas com 3 cromossomos e outras sem 3 cromossomos, essa pessoa vai ter um comprometimento intelectual menor. Então ele vai ter o quê? Algumas células que vão estar com 2 cromossomos. E esse indivíduo tem aí possibilidades de ter um desenvolvimento mais facilitado, tá? Com menos implicações no seu desenvolvimento. Mas isso é um caso bem raro. Então o número de pesquisas com esse grupo de pessoas que são mosaicos é bem pequeno. Quando a gente pensa num gatinho que tem 3 cores, né, na sua pelagem, é porque tem algumas células diferentes das outras, por isso que vai nascer um pelo no laranja, um preto e um pelo branco. Então, nem todas as células ali da pele daquele gato têm os mesmos cromossomos ativados, os mesmos genes ativados. E tem alguns casos que a pessoa não tem 3 cromossomos, mas tem um pedacinho do cromossomo 21 a mais. Não precisa ser o cromossomo inteiro, pode ser um pedacinho só. E esse pedacinho do cromossomo 21 pode estar associado a outros cromossomos
cromossomos, tá? Como aqui, ó, tem um pedacinho do cromossomo 21 ligado no cromossomo 14. Mas são casos bem menores na população, então tem muitos estudos sobre isso. Sabe-se que a estimativa para nascimento de pessoas com síndrome de Down no Brasil é 1 a cada 700 nascimentos. É aí que a gente chega à conclusão que o número de autistas é bem maior que isso, né? E já no Canadá também tem um valor muito próximo a isso, tá? E a gente viu na palestra da terça-feira com a neuropediatra Ana Carolina que quando o IBGE faz o censo, infelizmente ele não faz uma análise para determinar quantas pessoas têm com trissomia 21 nas residências. Eu respondi o questionário essa semana, fui sorteada para responder um monte de perguntas e eu falei para a moça, ainda bem que você veio na minha casa, porque eu morria de curiosidade de saber quais eram essas perguntas. E lá só tem tipos de perguntas assim, tem alguma dificuldade, grande dificuldade, possui, consegue ou não consegue fazer? Então, a minha filha está incluída aqui, ó, nesse percentual de deficiência intelectual e deficiência mental, que não discrimina qual é a condição dela. Então, se as políticas públicas não têm acesso a esse número, o que eles vão fazer por nós? Pessoal, aproveitando a fala da Fran, eu faço parte do CONDEFU também. No CONDEFU eu sou representante das pessoas com transtorno espectro autista, eu e a Vanessa. O IBGE passou na minha casa e o questionário também que foi selecionado para eu responder foi o que não tem as perguntas relacionadas, né, se tem alguém com deficiência na casa. Falei com a Vanessa, nós sentamos com o Marco, então a ideia é de se realizar um censo específico para as pessoas com deficiência na nossa cidade. Nós realizamos reunião semana retrasada com representantes da Secretaria de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, IBGE também estavam presentes, e nós vamos sentar, nós vamos elaborar esse censo juntos, todos do CONDEFU. Porque é muito importante pessoas que representam cada deficiência sentarem juntos para elaborarem esse questionário, né? E a ideia é de se ter um aplicativo e de também ter, para as pessoas que não têm condições, ter alguma forma de responder, né, esse questionamento de forma gratuita. Nós estamos pensando nessas alternativas e quando estiver pronto vai ser muito bom para todos nós, né, gente? Porque realmente nós precisamos ter o número dessas pessoas, né? Tanto das pessoas com autismo, eu também sou autista. Na minha casa eles não fizeram esse questionamento, perderam 2 pessoas. Lógico, o rapaz do IBGE explicou que tem um cálculo que é feito. São 10 casos que eles passam, a cada 10 uma é selecionada desse questionário. Tem um cálculo que é feito que aproxima o número, mas a gente precisa desses dados exatos. Lógico que nós sabemos que não vão ser exatos, porém é mais aproximado, né, e com as especificações, autismo, síndrome de Down, dentre outras deficiências. Obrigada. Eu já me coloco aí como voluntária para ajudar, porque é algo que eu gostaria muito de poder contribuir. Quando a gente vê alguns dados sobre o número de pessoas com síndrome de Down em alguns países, tem hora que a gente fala assim, nossa, que número baixo, porque está nascendo poucas pessoas com síndrome de Down lá, o que será que eles estão fazendo com alimentação, pela saúde? Na verdade, eles estão fazendo a investigação no pré-natal e estão dando direito a esses familiares fazerem um aborto. Então, o número de pessoas com síndrome de Down que nascem é um número normal porque não tem uma particularidade, não se tem a causa. Sabe-se que está atrelado à idade, tanto mais novos quanto mais velhos. Tá? Então, não há necessidade dos pais serem só velhos, no sentido assim, de maioridade. Tá? Pessoas que têm 14, 15, 16 anos podem ter filhos com síndrome de Down também. Então, somos extremos. E esse conjunto de cromossomos, né, e esse cromossomo que é mais, ele vai receber influências do ambiente, assim como nossos cromossomos recebem. Tá? Então, todo mundo que está aqui está incluído no ambiente. Esse ambiente eu considero, né, a questão da escola, onde a gente está com os ambientes relacionados a influências das nossas condições e também os alimentos que nós comemos. Então, tudo
que está fora do nosso corpo influencia as nossas células e os nossos genes. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito do ambiente, muito do que nós comemos, muito do ambiente, se ele está selecionado no sentido de ofertar estímulos adequados para nós, para o nosso desenvolvimento. E as pessoas com T21 possuem graus ou níveis, isso é um mito ou uma verdade? O que vocês acham? Vocês acham que vão falar assim, o filho com quantos anos que ele andou? 1 ano e 8. A minha filha andou com 2 anos e 4 meses. Será que o grau dele é menor do que o da minha filha? Não. São particularidades de cada um. Cada pessoa com T21 é única. Tá? Por mais que ela tenha um cromossomo a mais 21, esse cromossomo a mais 21 não é igual. O cromossomo 21 da minha filha, os 3 não são iguais aos 3 cromossomos 21. Os 3 do seu filho é um do pai e da mãe. E aqui é a mesma coisa. Então tem as suas particularidades. O seu filho se parece com vocês, a minha filha se parece comigo, né? Então tem algumas coisas que puxou a mim, algumas coisas que puxou ao pai, e também tem um conjunto de características que fazem com que eles sejam colocados dentro desse diagnóstico. Então, o mito. As diferenças presentes no fenótipo e no desenvolvimento de cada pessoa com T21 decorrem de características genéticas individuais, que é o que vem dos pais, contexto familiar e social, educação, estimulação e nutrição. Então, esses 4 últimos itens eu chamo de ambiente. Então, cuidando do ambiente, a gente vai favorecer as alterações genéticas individuais que não sejam favoráveis. Então, às vezes alguém aqui tem um gene para alcoolismo, mas não está sendo em nenhum momento submetido a esse ambiente onde tem a bebida alcoólica livre. Então, ele não vai se tornar um alcoólatra, mas ele tem um gene para isso. Então, às vezes a criança tem, igual no caso da minha filha, eu fiz o cariótipo dela, ela tem gene para desenvolver leucemia, que era o maior medo que eu tinha dentro das comorbidades. Quando eu recebi o diagnóstico, o exame que eu olhei, primeiro eu não queria nem receber, eu estava com medo de vir, mas ela tem. Mas ela não expressou, mesmo que é um gene para desenvolver um câncer, tá? Mas a doença de Alzheimer também está lá. A doença de Alzheimer eu já esperava, porque é uma coisa mais específica. E o que eu estou fazendo para ela agora? Mudando a questão da alimentação, não tirando tudo, que não é o caso, porque eu não sou extremista que tira tudo, mas mantendo a alimentação dela o mais saudável possível. Mas nos momentos de particularidade, ela está comendo doce, ela está comendo alguma coisa, às vezes escapa de comer coisas que tem leite, mas a gente vai mudando a alimentação para favorecer a não expressão de alguns genes, para que ela possa, por exemplo, desenvolver a doença de Alzheimer com uma idade mais avançada, mais próxima à idade avançada de uma pessoa que não tem a síndrome de Down, que é ali acima de 60 anos. E no caso da T21, essa doença de Alzheimer pode já começar a aparecer aos 40 anos. Tá? Então, nós temos que sempre preocupar com o ambiente onde está o nosso corpo, onde estão as nossas células, com os nossos genes. E quando a gente fala de genes e tem essas características específicas, eu quero mostrar para vocês que a cor da pele, o tipo de cabelo também é diferente, tá? Então, aqui é a da minha filhinha, então ela era menorzinha, aqui é a filha do Romário, aqui nós temos uma pessoa com síndrome de Down negra, com cabelos crespos, então nem todas têm cabelo liso. Aqui é um loirinho, né, com olhos claros. Aqui é um indígena que foi adotado por essa mulher que pegou ele e abraçou e adotou e acolheu ele. E teve vários trabalhos, né, de ajudá-lo dentro das condições. Então ele estava atrasado no seu desenvolvimento. E ela teve que tentar fazer com que ele tentasse adquirir aquele tempo perdido, vamos dizer assim. E aqui, no caso, eu deixei a ruiva por último, tá? Então, essa aqui é uma pessoa com síndrome de Down que tinha algumas características que a gente considera como características comuns das pessoas com T21. Quais seriam essas características de uma pessoa com síndrome de Down? O que vocês estão vendo aí dentro? Gordura. Alguém falou isso, não foi? Então, ela está acima do peso. Mas vamos pensar na população mundial. Quantos por cento das pessoas já não estão acima do peso? O que leva a pessoa com síndrome de Down a estar acima do peso?
o ambiente, né? Comer uma quantidade acima dos gastos calóricos, das necessidades de calorias que ela tem no dia, a falta de prática esportiva, tudo que pode acontecer comigo. Se eu comer a mais, se eu não praticar atividade física, levando em consideração que eu estou acima do peso, né? Então, ela resolveu, depois de uma certa idade, em fazer uma mudança na sua alimentação. Então, a Madeline, que é o nome dela, conseguiu perder cerca de 20 quilos mudando sua alimentação e comendo melhor. E olha como ela ficou. Ela se transformou numa modelo, tá? Então, assim, muda um pouco o nosso olhar, que é o tema da aula de hoje. Viu, Vanessa? Eu falei que eu ia tentar. Eu propus o título e era alguma coisa como isso. Então, a gente tem essa visão, mas nós podemos ter outras possibilidades para essa criança. A gente tem que trabalhar com o ambiente, com a mudança. Essa mudança partiu dela, mas por que não já começar uma alimentação saudável desde pequeno? Eu conheço, quando a minha filha nasceu, relatos de mães que davam, a criança bebia mais de 3 litros de Coca-Cola por dia, porque ele só queria Coca-Cola. Ou crianças que comiam só papinha da Nestlé, porque era a única coisa que o filho comia e a mãe deixava. Então, cadê a equipe multidisciplinar para poder trazer orientações para essa mãe, para poder fazer intervenções junto à criança, para mudar a forma dessa criança se alimentar? Então, se a gente vai deixando as coisas acontecerem, a obesidade vai chegar, como chegaria para qualquer um de nós. Tá? Aqui tem mais uma foto dela. E quem são os profissionais que podem contribuir com essas pessoas sobre elite 1? Então, eu trouxe aqui só das fotinhas iniciais da Ana, quando bebê. Olha para vocês verem aqui essa característica do pescocinho caído. Eu estava na academia e eu geralmente já estou com um grauzinho de miopia, e eu estava vendo a criança e a professora dando aula para uma criança com menos de 2 anos. E eu estava vendo que a criança estava bem entorcada, assim, mas ao mesmo tempo mais dura. Eu falei, gente, mas é a moleque, síndrome de Down. Eu não estava vendo o olho dela. Aí eu perguntei para a professora do lado, aquela criança tem síndrome de Down? Ela falou, tem. Eu percebi pela hipotonia, né? Então, são características do nascimento. Todas nascem com a hipotonia, que é essa questão de não ter uma rigidez muscular, porque isso é controlado, o tônus muscular é controlado pelo sistema nervoso central, tá? E aí precisa de estímulo para que isso passe. Aí eu falo que a minha filha foi tão estimulada que hoje eu sinto que ela é talvez mais forte do que eu tenho que fazer muita força para poder controlar quando ela quer alguma coisa e que eu falo que não pode, né? Então eu não posso deixar ela com a minha mãe, apesar da minha mãe não ser muito velha, mas ela não tem força, ela pode se desequilibrar, né? A Maria Lúcia está aqui, foi professora de apoio da Ana, né, Maria Lúcia? E você sabe que quando ela deseja uma coisa, ela é forte, né? Então ela faz atividade física desde que nasceu. Por que os músculos dela não ficariam fortes também? Mais do que uma criança que não teve tanto de atividade física. Ela faz natação 3 vezes na semana, funcional kids com seu filho 2 vezes na semana, fisioterapia. Então, como os médicos, quando eu lembrei da palavra doutores, como os advogados falaram aqui, no caso, é uma agenda de executivo que os nossos filhos atípicos têm. Então, eu coloquei aqui a fisioterapia, a TO, a fonoaudióloga, a nutricionista. Eu coloquei 2 fotos aqui. Essa nutricionista, quem tem filho com autismo e síndrome de Down também, por exemplo, ela é especialista, ela dá curso para profissionais, para falar sobre alimentação específica para esse grupo, tá? Os 2 grupos, ela trabalha cursos distintos. Eu já fiz 2 cursos da Andréia, ela mora em Portugal, mas ela faz atividades online. Quando ela vem ao Brasil, ela está aberta também a eventos. Ela dá aula na Liga Acadêmica, ela já deu uma aula gratuita, porque geralmente os cursos dela são pagos. Eu já fiz o curso com médicos, com nutricionistas, com mães também, é bem aberto e bem amplo. A dentista, então eu coloquei a dentista aqui para mencionar assim, quem é de nós não vai colocar um filho da dentista para mudar o sorriso, né, se no caso tiver uma alteração na cavidade oral? Por que não fazer isso com as pessoas com síndrome de Down? Então, tem alguns questionamentos, falando, você está querendo mudar a característica da criança. Nunca me falaram isso, mas eu já ouvi esse tipo de comentário. Fiquei sabendo de um adulto, que eu não conheço aqui na cidade, que fez uma cirurgia para mudar a posição de implantação da orelha. Ele quis. Por que ele não tem direito de mudar as características
físicas dele, como qualquer um de nós aqui, se não gostarmos de uma parte do nosso corpo, tá? Professor, psicólogo, pedagogo. Aí vem, meu filho seguiu só com a pediatra por muito tempo, né? Ele foi como primeira especialidade médica, foi endocrinologista agora na fase de 13 e 14 anos. A minha filha vai no endocrinologista desde os 7 meses de idade. Então, a criança atípica, ela vai precisar de uma série de apoios, né, para fazer essas identificações. A alergista, ela vai aparecer nessa faixa etária da Ana, de 7 anos, quando ela descobriu que o problema da Ana não era em si consumir coisas que têm leite, né, proteínas do leite, mas em si porque a vacina que ela tomou não funcionou. Ela teria que tomar uma dose a mais do que as crianças típicas, tá? Aqui, a questão também, eu queria mencionar que eu paguei a dentista uma consulta particular, que eu achei caro, né, porque eu tenho outros gastos com a Ana. Mesmo a Ana não tendo um dente na boca, eu paguei na dentista para ela me informar, porque eu não tinha essa informação com segurança de nenhum outro profissional que já tinha atendido a minha filha, que ela poderia ficar sem dentes, que ela teria dentes pontudos, ou dentes, a gente chama tipo siameses, com a mesma raiz, mas com duas pontas de divisão. Gemelar, obrigada. Eu não sabia isso, então eu fui e que a dentição ia demorar mais do que a população em geral. Então eu estava ficando preocupada porque eu não tinha essas informações. Então, quando eu falei para vocês da implantação da orelha, do adulto que fez, é porque a orelha ela é implantada abaixo. Quando das pessoas que não tem T21, ela tem uma implantação superior. Então, ele fez a cirurgia plástica para fazer essa alteração aqui. Por que não? Por que julgar que ele não pode, que ele está com vergonha? Ele quis se sentir mais bonito. Ele acha que a orelha desse jeito não está legal, ele fez a mudança. A questão também dos olhinhos puxados é uma coisa comum, e a ponte, né, nasal, que é rebaixada, o que dificulta aí o uso do óculos, né? A gente tem que demorar um pouquinho mais. Então tem algumas características anatômicas que são diferenciadas, mas isso não faz dele melhor ou pior. Só mostra que ele tem algumas diferenças em virtude de ter um cromossomo a mais. E quais são os cuidados que devem ser tomados para manter uma melhor qualidade de vida para as pessoas com T21, que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás não se tinha determinados tipos de cuidados, e isso fazia com que eles tinham menos chances de se desenvolverem, né, e chegarem à idade adulta, porque às vezes nem chegavam. Eram vacinas que faltavam, que eles não falavam que não era legal da vacina. Vai morrer cedo, por que vai vacinar? Então, nós passamos no passado, essas pessoas eram negadas o direito à vacina. E, considerando o nascimento, a hipotonia, que eu falei para vocês que é uma coisa 100% presente, eles têm dificuldade no ganho de peso inicialmente. Vocês veem que nem sempre eles são obesos, então, quando viram minha filha, ela não é gordinha, mas ela ainda é uma criança. Então, pode ser que na adolescência, para a idade adulta, ela possa ficar com sobrepeso, conforme a falta de cuidados, querendo não fazer prática de atividade física, porque ela pode querer também não fazer mais, né? E aí, como que nós vamos lidar? Vai ser uma nova oportunidade de rever aí os meus conceitos e mudar a rotina da família. Alterações gastrointestinais, catarata congênita, e um outro fator que é de 40% a 60% é de doenças cardíacas. Eu acredito que o seu filho não tem doença cardíaca. A Ana Carolina também não. Então, tem algumas famílias que ainda passam, além do susto do diagnóstico da T21, do medo de não saber o que fazer, ainda mal sair do hospital, tem que saber que ou vai ficar no hospital ou vai voltar daqui a um tempo, porque a criança está de baixo peso, para fazer uma cirurgia cardíaca. E segundo o Dr. Zan, que é um médico geneticista especialista no Brasil em T21, no passado também era negado a oportunidade da cirurgia cardíaca para eles. Tá? Então, se chegassem 2 crianças no hospital, uma com T21, uma sem T21, a prioridade era da criança que não tinha T21. E ele começou nesse momento a lutar na causa da trissomia do 21, quando ele viu que estava sendo escolhida a criança que não tinha T21. Ele falou, mas aquela que está com T21 ali é a que precisa mais do doutor, que era o professor dele, né, que ele ainda estava na residência. E foi a partir daí que ele assumiu a causa e está há muitos anos, ele já é um senhor de idade,
trabalhando aí nessa causa da T21 e conhecendo um pouquinho mais desse público. Aqui só para falar que eles têm dificuldade na alimentação, em virtude da hipotonia, né, na cavidade muscular, atraso no desenvolvimento como um todo, né, no andar, no engatinhar tem atraso, alterações na cavidade oral, tudo isso vai prejudicar o ganho de peso. Eles podem, a maioria tem doença cardíaca, que também vai afetar o tempo que ele vai mamar, mas ele vai mamar. Nem toda criança como T21 não mama. Tem algumas que mamam, assim como quem não tem 21. Tem criança que não tem T21, tem diagnóstico de nada e não consegue sugar o peito. E por que eu estou reforçando isso? Porque tem médicos que falaram para algumas amigas minhas que seu filho não vai mamar. E ela acreditou por não ter conhecimento. E foi privado de receber o leite materno, que além de anticorpos, além de nutrientes, e do carinho, né, que vai se estabelecer ali naquela aceitação inicial, que é um momento especial, também tem a oportunidade de desenvolver, por base desses nutrientes, bainha de mielina no cérebro, o que vai ajudar no desenvolvimento motor, no desenvolvimento intelectual, porque todas as crianças que amamentam no peito, por pesquisas mostraram exames não invasivos, tá, gente? Percebe que as pessoas as crianças que são amamentadas no peito têm mais bainha de mielina. E a bainha de mielina ajuda na velocidade das sinapses, da propagação do impulso elétrico. Eles também podem ter refluxo gastroesofágico, constipação intestinal. Então, isso tudo afeta a alimentação. Daí, uma gastro, uma nutricionista, para ser a parceira da pediatra e da família. Eu coloquei aqui que eles podem ter atresia duodenal ou atresia anal. O que seria essa atresia? Normalmente, a alça intestinal é contínua. Aqui no caso, vocês estão vendo que não tem comunicação. Então, o alimento vai chegar aqui e não vai passar para o restante, não seria fezes. Então, a criança, no início, tanto é que no caso da Ana Carolina, a médica falou assim, me liberou por 24 horas, não foi isso? Ela falou, olha, se ela não fizer cocô, você vem aqui no hospital, tá bom? Como se não fosse nada. Ela não me assustou. Ela só falou que se eu não fizesse cocô, era para eu voltar. Eu nem sabia o risco que a minha filha poderia ter, né, de ter essa atresia. Mas aí é um caso cirúrgico, né, para fazer a comunicação dos dois locais aqui. Outra coisa também que eu senti, né, que ninguém tinha me informado, porque quando eu nasci, ninguém quase não fala nada, a gente vai buscando as informações. Eu também não tinha uma rede de apoio legal. É a questão da faixa de crescimento. Então, na caderneta de nascimento da criança, tem a questão da idade, com o peso, tanto para meninas quanto para meninos, para crianças típicas. Então, a caderneta de vacinação dela é a curva de crescimento de uma criança típica. Mas o Dr. Zan e outros profissionais já fizeram isso, uma amostragem com crianças com T21. Então, eu teria que comparar a Ana com outras crianças com T21, não com a criança típica, porque ela tem uma condição genética diferenciada, tá? E isso só uma nutricionista fez até hoje, quando eu era menorzinha, antes dela andar, que fez isso. O restante, as pediatras, todos os outros profissionais nunca levou isso em consideração. A pediatra dela, ela só falava, olha, Fran, fica preocupada com o perímetro cefálico, não. Então, ela media, colocava lá na caderneta e nem falava. E eu chegava em casa e ficava namorando ali o perímetro cefálico, vendo a medida e vendo que ele estava abaixo do normal e ficando preocupada, ficando triste. Outras coisas que é muito marcante na pessoa com T21 é a deficiência intelectual e, consequentemente, a dificuldade da fala. E aí eu foco nessa questão do ambiente. O ambiente, tanto na alimentação, que eu já mencionei aqui, como também em oportunidades que são dadas a essa criança, tanto na sua residência, quanto na sua escola, quanto também aos passeios, como a oportunidade que a gente tem aqui hoje no parque. Então, esses dois animais aqui, ó, eles estão no ambiente que tem a alimentação, né, com a água, a ração e um espaço delimitado. Já esses aqui, eles têm um playground, né, então eles têm um ambiente muito mais rico. E o que é isso que está aqui embaixo, Francis Lane? Isso aqui é uma célula do cérebro desses animais. Aqui é uma célula do cérebro desses animais. Então, o que nós temos de diferença? Essas ramificações aqui estão em maior quantidade do que aqui. Então, aqui está empobrecido em projeções, como se fosse um pinheiro.
e quando a gente pega uma árvore frondosa para a copa. Então, as pessoas com T21, elas têm os neurônios mais estreitos, tem menos desses pedacinhos aqui, que ajuda a formação das sinapses para que o cérebro trabalhe com maior eficiência. Então, o que é? Já que geneticamente vai acontecer isso aqui, deveria acontecer isso aqui, o que nós temos que fazer? Enriquecer o ambiente. Enriquecer o ambiente com alimentos bons e com oportunidades adequadas, com adaptações, flexibilizações aí das atividades, que seria para uma criança típica, fazer uma adequação para a criança atípica, para poder fazer esse ambiente mais enriquecido, o que vai levar a uma estimulação sensorial e a neuroplasticidade. Porque esse neurônio, em determinadas fases do desenvolvimento da pessoa, pode se transformar nesse neurônio. Basta o estímulo adequado. Mas para essa célula também se desenvolver, tem que chegar nutriente. Daí a importância do leite materno. Esse nutriente vai possibilitar, tá? Assim como outros de boa qualidade. Só para recordar, né? Então, aquela célula está aqui. Só que essa célula se comunica no nosso corpo inteiro. Então, se alguém, por exemplo, a Ana, ela não escutava, às vezes ela estava aqui, eu falo, Ana, ela não olhava para mim. Podia cair um trovão, né? Fazer aquele barulhão, caísse o trovão. Ela, nossa, agora, gente, ela assusta. Isso já está até demais. Às vezes eu fico até preocupada quando eu tenho uma chuva dela falando na escola. Como ela está reagindo? Porque antes ela não tinha esse estímulo. Então, quando você cria um ambiente, se eu deixar minha filha somente, a Ana tá ali, vou fazer silêncio que ela tem que dormir. Ela nunca está exposta ao ambiente. Então, o estímulo auditivo dela seria baixíssimo. Então, também não pode ser nem excessivo e também nem nada. A criança não pode fazer barulho. Tá? Então, o estímulo a tato. Eu arranhava ela na hora de trocar as fraldas. Aconteceu uma vez de eu arranhar. E na hora que eu arranhei, eu vi o risco assim. Ela não chorou, ela não sentia. Então, ali a gente entrou com uma proposta diferenciada, né? Que é um método chamado método Veras. E eu não conhecia, não é cientificamente aceito amplamente, mas eu fui com 2 pés atrás até esse local. E lá nesse local, eles me passaram estímulo para a Ana, auditivo, visual, de olfato, tato, tudo, paladar, todos os dias, como se fosse uma receita de remédio. Você tem que expor a Ana a esse barulho por 30 segundos, 3 vezes ao dia. E daqui 3 dias você muda o bagulho. E não põe barulho sempre do mesmo lugar, não. Você tem que colocar em locais diferentes para saber que o barulho está vindo para a direita ou está vindo para a esquerda. E isso foi importantíssimo para o desenvolvimento dela. Nenhuma outra terapia me passou isso como se fosse uma receita de remédio. Tá? E aí, nós temos aqui várias coisas que podem acontecer, alergias alimentares, intolerâncias alimentares, mas não são todas crianças. Então, a particularidade de cada uma, tem criança que não tem disfunção da tireoide com síndrome de Down, e assim por diante. E algumas coisas relacionadas aqui a infecções, também, aí a caderneta de vacinação tem que ser à risca. E detalhe, no estado de São Paulo, essa vacina que eu não tinha dado dose a mais para minha filha no estado de São Paulo é dada normalmente. Tem o calendário vacinal das pessoas com T21. O estado de Minas não tem essas partes, levando em consideração a necessidade de doses maiores. Aí nós temos o grupo dos adolescentes, aí começa a acne, como todos eles, pode surgir o hipotireoidismo. Se não tiver prática de atividade física, pode vir um ganho de peso excessivo, mudanças do humor, desordens tiroidianas. Então, por isso que aqueles profissionais têm que ser acompanhados sempre. E aí eu venho falar de adulto e idoso. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou, né? E quando aumentou, a gente não pode deixar de cuidar deles, levando em consideração que eles já começam a envelhecer mais cedo que a população típica. E lembrando aqui da doença de Alzheimer. Esse é o senhor, é o Adão, com 70 anos, cuidado ali pela sua família e fazendo as suas atividades todos os dias e se mantendo feliz. Uma vez eu não pensei eu nem lembro dela, eu sei que foi quando a Ana nasceu, eu fui na PAI, a pediatra de lá falou assim, olha, cuida de você, do seu marido e do seu filho, porque a Ana vai ser mais feliz do que vocês 3 juntos. E é mais ou menos isso que eu vivencio a cada dia, né? Devido à forma como ela encara a vida.
da forma como ela vê-se na vida. Então, com os avanços da medicina, as pessoas com T21 começaram a chegar à terceira idade. Teve a redução do preconceito, a inclusão é um pouquinho maior. Ainda não tem inclusão, tem sim. Se a gente for olhar o histórico de como era, eles eram guardados em casa. Então tem evolução, ela só é lenta, mas ela já começou. E ela vai melhorando, só que precisa de pessoas que queiram fazer isso. Cirurgias cardíacas começaram a não ser ligadas e serem feitas já no primeiro ano de vida, vacinação, equipes multidisciplinares e inclusão. Esse é o Dr. Zan que eu falei para vocês, tá? Ele coloca que essa questão da indicação da cirurgia cardíaca, né, que não tinha sendo colocado, ele pede para evitar a carne vermelha, como para todo mundo, né? A gente já ouviu falar que carne vermelha não é tão saudável como a carne branca e assim por diante. Então ele é o famoso. Ele colocou que no século passado, até a década de 80, a sobrevida era 20 e 30 anos para minha filha. Então essa era a informação que eu tinha, que ela ia morrer cedo. Hoje eu já estou preocupada, quem vai cuidar dela quando eu morrer? Então a expectativa de vida aumentou, né, porque nós estamos oferecendo oportunidades sociais e aí tem os profissionais que estão nos ajudando com isso, e as pessoas. A expectativa de vida, eu queria chamar a atenção aqui dentro do que os advogados colocaram, da questão relacionada a brancos e negros. Então foi colocado que os negros têm oportunidades menores, e isso também acontece na T21. A gente quase não vê pessoas com T21 na rua, eu nunca vi pessoalmente. Né? E aí, essas duas famílias, desse pai que é fotógrafo e essa mãe, viraram ativistas, né? A Aline Gonçalves Isadora e o Thiago Ribeiro, fotógrafo. Eles criaram projetos Alma Preta e Invisibilidade. Os dois estão em parceria, fazendo projetos para mostrar que tem pessoas com T21. Lá nos Estados Unidos, a expectativa média de vida para pessoas com síndrome de Down branca é 50 anos. Já para os negros, 25 anos. Então, assim, isso é atual, tá, gente? Então, eles podem viver mais, têm chance de viver mais, mas pela cor, né, da pele, eles têm aí situações onde vai comunar com falta de acesso aos serviços de saúde e de acesso a múltiplas terapias que eles precisam. Então, isso é um fator preocupante. E como considerações finais, eu coloco aqui que, por mais que nós sabemos que a síndrome de Down já foi descrita há mais de quase 100 anos, nós temos lá de 1959 que sabia que a causa era genética, e não foi só esse pesquisador, teve uma mulher que também sempre é omitida aí das descobertas, eu não consegui encontrar foto dela. A Patrícia e o Legião, eles fizeram a identificação da causa genética. Passou-se apenas 63 anos desde que descobriu a causa genética, mas ainda não tem um quadro clínico completo. Então tem muita coisa ainda para ser estudada e infelizmente não se tem verba para isso, porque a população com T21 é uma população reduzida comparada ao autismo. Então o autismo veio com a onda toda, né? Tem aí mais representantes, mais trabalhos, e aí tem, mesmo eles sendo agrupados dentro das pessoas com deficiência, eu, como mãe, vejo que eles têm muitos ganhos, e a síndrome de Down fica lá atrás, né? Então isso é uma coisa que me preocupa, mas é a questão da organização das pessoas que têm familiares com autismo. O número dessas pessoas é maior. Igual hoje só tem eu e a Polly aqui. Cadê as outras mães? Né? Então isso é uma coisa que me preocupa e que me entristece. Mas nós temos que começar e nós vamos falar para as outras mães, está gravando, vamos colocar o vídeo, e isso tudo vai possibilitar maiores ganhos, né? Melhor do que a gente ficar em casa, né, Polly? Para poder contribuir. Então são 158 anos e mesmo assim não se sabe tudo. Tem pesquisadores na Europa que têm filhos com síndrome de Down que organizaram um show de rock para arrecadar fundos para bancar a pesquisa. Porque senão não teria pesquisa. E lembrando, eles têm doença de Alzheimer, eles são um grupo que poderia ser feito testes de medicações para melhorar a perspectiva, né, dos sintomas ali do autismo. Então, minhas considerações finais são: o diagnóstico recebido pode causar
grande impacto negativo na família, mas a discriminação e o preconceito ainda são os fatores que mais a prejudicam. E são coisas comportamentais, né? Claro que a gente precisa das leis aí para reger todas essas regras e garantir as possibilidades. É indispensável, então, um trabalho multidisciplinar envolvendo todos que possuem convivência com a criança com T21, para adequá-la às suas necessidades, e quanto mais cedo se oferecer um ambiente com estímulo assertivo, não adianta colocar brinquedo e deixar lá, porque isso não é um estímulo. Você tem que saber o que você vai fazer com aquele brinquedo e como apresentar aquele brinquedo. Cada criança vai receber aquele brinquedo de uma maneira diferente, para a gente potencializar o desenvolvimento, visando o quê? Visando a independência e autonomia para essas pessoas. Pessoal, muito obrigada por estarem aí nesse tempo todo.